Bom, então vamos dar início a mais um estudo dessa semana, mais uma recapitulação, exposição do capítulo. Dessa vez nós estaremos relembrando o capítulo 18, a cura mental. Hoje nós temos aqui o Tássio Nolasco. Perdão se eu pronunciei errado aí, Tássio. Nós temos o Tássio aqui conosco. Muito obrigado, Tássio, por ter aceitado o convite. Que o senhor te conduza nesse momento e que você, por favor, também se apresente melhor, tá bom? Então, muito obrigada, que o senhor te conduza. Amém. Obrigado, Cláudio. Não falou certo o nome. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, né? Encontros como esses são muito importantes, realmente fortalecem e revigoram a nossa fé. Eu sou missionário aqui na Serra do Cipó, no Lifestyle Serra do Cipó, e tem sido uma bênção aqui trabalhar e ver um pouco de perto a despeito do que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre a cura da mente, né? Esse, sem dúvidas, é um tema muito importante e mais do que nunca deve ser dito, né? E acho que não tem muita explicação, não tem muita justificativa para isso, né? É só a gente olhar para o ao nosso redor, né? E a gente vai ver o quão necessário é a gente ter uma compreensão clara sobre esse tema. E ter uma compreensão não só para uma autoajuda, digamos assim, né? Mas para ajudar outras pessoas, porque isso é uma carência geral, sabe? Sanidade mental, saúde mental, isso é uma necessidade hoje para o mundo em geral. Então, eu achei muito interessante como Deus, há anos atrás, já deixou isso escrito e esmiuçado para a gente, sabe? Eu confesso que quando eu li esse capítulo aqui pela primeira vez, eu esperei encontrar coisas mirabolantes, grandiosas para ter uma cura mental, sabe? Mas a gente vê coisas tão simples, sabe? Coisas tão simples para a gente exercer e colocar no nosso dia a dia, que às vezes a gente fica impressionado, impressionado. Então, eu queria abordar esse tema na mesma ordem que o capítulo aborda. E o capítulo inicia a abordagem desse tema falando sobre a relação que existe entre a mente e o corpo. E isso daqui já dá para a gente gastar a noite inteira falando sobre isso, sabe? A relação entre a mente e o corpo. Isso é interessante a gente analisar, porque a gente é um só, né? No sentido de que tudo funciona integrado. Isso é até interessante porque toca no ponto de que esse ponto toca até na questão da mortalidade da alma, né? Nós somos um por inteiro. A nossa mente e o corpo, eles funcionam em conjunto. Então, vejam, uma mente desequilibrada e uma mente que não está sã, em perfeito funcionamento, isso sem dúvidas vai resultar em doenças no nosso corpo, no nosso físico, né? E isso é tão atual hoje em dia, só que muitas pessoas não fazem relação entre essas duas coisas. Então, vejam, muitas pessoas hoje padecem de doenças físicas, e eu falo doenças comuns que a gente vê hoje: hipertensão, diabetes, obesidade, compulsões, câncer, úlceras, né, inflamação no corpo, enxaqueca, muitas coisas que às vezes não associam isso com a condição da mente, sabe? E quando eu falo condição, eu me refiro a estresse, sabe? Eu me refiro à angústia, à mágoa, à falta de perdão, a desassossego, sabe? A reclamação, murmuração, senso de murmuração, de insatisfação, de nunca nada tá bom, de sempre querer mais, porque a gente nunca está satisfeito. Então, isso, por mais simples e banal e corriqueiro que seja esse tipo de pensamento que a gente alimenta, ele impacta diretamente na nossa saúde, sabe? Diretamente na nossa saúde. Isso é mais real do que a gente pensa. Então, olha só, eu queria ler uma parte do que está escrito aqui, logo no primeiro parágrafo. Diz assim, ó:
Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultados de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, sabe? Culpa que persegue a gente, desconfiança, todas essas, né? Tendem a consumir as forças vitais e convidar a decadência e a morte. Muitos, o seguinte parágrafo diz, morrem de doença de origem inteiramente imaginária. Olha só, que chega a ser assim, absurdo. Doença imaginária e as pessoas morrem. Eu nunca esqueci, eu não sei se isso realmente é real ou não, mas um dia alguém me disse de, de alguém que eles vendaram, né, numa sala escura e passaram uma espécie de navalha aqui no pulso da pessoa. E colocaram um som naquela sala, a pessoa estava vendada, né, de gotejamento. Então ela imaginou que os pulsos dela foram cortados e aquelas gotas que caíam, era sangue, né? E aquela pessoa sofria fisicamente como se aquilo fosse real, mas na verdade ninguém cortou ela. E aquilo que estava pingando no chão era água. Mas vejam, o que a gente traz dessa lição é o quanto a mente ela tem poder e atuação sobre o corpo. Eu nunca esqueci de uma hóspede que um dia eu conversei aqui, né? E ela falava, Tássio, eu sempre procurei cuidar da minha saúde. Sempre procurei ter bons hábitos, me alimentar de maneira saudável, praticar exercício físico. Sempre procurei fazer tudo isso. Mas minha saúde está de mal a pior. Olha para mim, Tássio. Agora deixa eu falar uma coisa. Ela me disse, né? Na minha frente tem um bar. Tem um vizinho meu que a gente cresceu junto. Desde pequeno eu vejo ele. E desde a adolescência ele nunca saiu desse bar. Ele sempre tá ali, bebendo, nunca cuidou da saúde dele, nunca fez nada, sabe? Tá nem aí pra vida, passa o dia inteiro bebendo. Tudo que ele ganha, ele gasta ali na bebida. E ele nunca teve problema nenhum de saúde. Aí ela falou, Tássio, mas eu acho que eu já sei o porquê, sabe? O problema não tá relacionado ao meu estilo de vida em si, mas está relacionado ao meu coração. Eu tenho coisas mal resolvidas. E aquilo realmente me fez parar ali, raciocinar e pensar um pouco, né? O quanto muitas vezes a gente tem tentado construir uma vida saudável, tem tentado obter boas práticas, né? Exercício físico, uma boa alimentação, se expor ao sol, mas tudo isso é inútil, eu falo para vocês, é inútil se o coração não é alegre, sabe? Se o coração não é perdoador. A gente nunca vai conhecer uma vida de abundância, de inteira abundância, enquanto o nosso coração não estiver em paz com os homens, em paz com Deus. Em paz com Deus. Então, essa é a problemática, tá? Esse primeiro tópico aqui do capítulo vem só abordando a problemática. Essa é a problemática. Essa é a relação entre a mente e o corpo. Só que aí, nessa problemática, né, que a gente se encontra, que a gente se vê, eu creio que todo mundo se vê em meio a essa dificuldade, né? Controlar os pensamentos, subjugar os pensamentos maus. Em meio a essa problemática, a gente começa a procurar soluções, né? E aí que muitas vezes a gente se encontra com situações e com propostas de cura que não são as propostas de cura divina. E o segundo tópico vai falar sobre isso, o domínio da mente. Sabe por quê, gente? Porque uma das propostas que é sutil, mas que é mais comum hoje, é o subjugar a mente a outra pessoa. Ou seja, eu tô com um problema, eu tô com uma dificuldade, algumas questões que me perturbam, que me perseguem. Eu percebi que isso é um problema para mim. Eu percebi que isso está fazendo mal para minha mente, que isso está afetando o meu corpo, e eu vou procurar uma solução. Só que eu procuro solução em pessoas, sabe? Que agora elas tentam assumir o controle da minha mente. Eu vou ler, acho que isso vai ficar mais claro, o primeiro parágrafo do tópico 2, o domínio da mente. Olha só, diz assim, ó, uma forma de cura mental existe, entretanto, que é um dos mais eficazes meios para o mal. Olha só, um dos mais eficazes. Mediante essa chamada ciência, ou seja, a gente não está falando de algo caseiro, sabe? Algo que a gente vai ali
na esquina e encontra, sabe? Algo que uma pessoa faz um curso de 3 meses e se diz. A gente está falando aqui de ciência. A gente está falando aqui que é algo apresentado por profissionais, por doutores, por doutos, né? Mediante essa chamada ciência, a mente de uns é submetida ao domínio de outro, de modo que a individualidade do mais fraco emerge na do espírito mais forte, né? Uma pessoa executa a vontade da outra. Pretende-se, assim, poder mudar o curso dos pensamentos, comunicar impulsos que promovam saúde e habilitar o doente a resistir e vencer a doença. Então, olha só o que está sendo proposto aqui. Uma pessoa que está debilitada, que está precisando de ajuda, agora ela se submete, ela entrega a mente dela, os pensamentos dela, se submete, né, ao domínio de um que aparentemente é mais forte, que é profissional, que sabe lidar com aquilo. E agora ele vai canalizar os pensamentos, né, vai direcionar os pensamentos, as ideias para coisas que são boas, né, para coisas que são boas. Só que qual é o real problema disso? Qual é o real problema disso? O problema disso, gente, é que a gente falho como é e defeituoso como é. A gente está entregando o domínio da nossa mente para alguém que não é muito diferente da gente, sabe? Para alguém que não é muito diferente daqui. Para alguém que, independentemente de ter estudado 6, 10, 20, 30 anos, é falho e necessitado, assim como eu sou. E, gente, isso é muito claro hoje em dia, sabe? Isso é muito claro hoje em dia. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas muitas vezes as pessoas que mais padecem de ajuda mental são aquelas que trabalham com isso. São aquelas que trabalham com isso. E muitas se automedicam, né? Eu nunca esqueci de uma prima minha que fazia psicologia e os próprios professores indicam para aqueles que estudam isso que todos eles, sem exceção, todos eles devem ter acompanhamento psicológico, porque é algo muito pesado. E agora imagine alguém que vai subjugar, entregar os seus pensamentos e sua mente a alguém como alguém como você, né? Então, esse método de cura que fala tem sido empregado por pessoas que ignoravam sua natureza e tendências reais e que acreditavam ser ele um modo de beneficiar os doentes. Mas não é desígnio de Deus que nenhuma criatura humana submeta a mente à vontade do domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Ou seja, a gente nunca deve entregar nossa mente às mãos de outro, sabe? As mãos de outro humano. Por mais que a ideia seja conduzir os nossos pensamentos para rumos positivos, né? A gente nunca deve colocar a nossa mente em sujeição. Gente, porque, infelizmente, o que é mal parece ser bom. Muitas vezes a pessoa está até de boa vontade, pode ser, mas sobre o que ela fundamenta as teorias dela. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não deve sujeitar a nossa mente de maneira nenhuma a ninguém, a ninguém. Tem outra parte forte que diz assim, ó, aqui nos parágrafos da frente. A teoria de uma mente reger a outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como o obreiro principal para por filosofia humana onde se devia encontrar a divina. Então esse texto aqui é muito claro. Onde se desenvolve, né? Quem desencadeou isso? Foi o próprio Satanás. A fim de quê? A fim dele possuir aquelas mentes que estão sob domínio das outras e incutir filosofias humanas, teorias humanas, né? E o texto ele é muito autoexplicativo. Onde se deveria encontrar a filosofia, né, divina? Então, gente, aqui é muito claro. Então, se eu não devo subjugar minha mente a ninguém, a quem eu devo recorrer? A quem eu devo recorrer? E o restante do capítulo vai discorrer inteiro sobre isso, né? A quem eu devo recorrer? Mas antes da gente entrar nesse ponto, é necessário a gente falar sobre uma coisa, sobre simpatia, que é o próximo tópico. É necessário falar sobre simpatia. Porque pra gente isso pode ser muito claro, sabe?
eu tenho alguma coisa começou a me afligir, eu vou lá e eu recorro a Deus, né? Eu vou lá e fortaleço a minha fé. Eu vou lá, peço conselho de um ou de outro, vou juntando as peças, entrego esses conselhos a Deus, Senhor, eu busquei ajuda, eu tenho isso e isso diante de mim, eu recebi esse conselho, me ajuda, Pai. A gente vai lá e busca na palavra de Deus. Às vezes, para a gente, isso pode ser muito claro sobre o que deve fazer. Mas isso não é a realidade para todas as pessoas, sabe? Muitas pessoas não têm isso claro. E a gente tem que ter algo chamado simpatia, tato, sabe? Tato para como falar. Então, infelizmente, hoje a gente encontra pessoas que se dizem boas e espirituais, que chegam para outros que estão doentes e falam: olha, esse teu problema aí é falta de fé, sabe? É falta de fé. E sendo sincero com vocês, é bem provável que seja, tá? É bem provável que seja falta de fé. Só que essa é a maneira que a gente quer ganhar alguém para Cristo. É chegando e falando: ó, esse teu problema aí é falta de fé, tu tem que procurar ler mais a Bíblia. É assim que a gente espera ganhar alguém para Cristo, sabe? Então, se, esse é um, se essa é a maneira que a gente deseja salvar e tirar alguém de uma profunda angústia, a gente está, sem dúvidas, agindo da maneira errada. Então, a gente precisa primeiramente se colocar no lugar das pessoas, sabe? Como ela chegou a esse ponto? Que grande situação ela passou, ou às vezes que situação imaginária ela está passando para estar nessa situação? Se colocar no lugar, sabe? Entender que não tratar nada levianamente. Às vezes as pessoas desabafam com a gente trata assim como mas dá atenção, sabe? Olha só o que diz aqui, nesse tópico de simpatia. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que um mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Quando um médico se aproxima do leito de um doente, gente, é que não precisa ser médico, sabe? Isso se estende a cada um que está lendo. A palavra de Deus ela é ampla e ela fala com o leitor. Ou seja, quando alguém se aproxima de um leito de alguém que está doente, né, com uma maneira desatenta, negligente, quando alguém olha para o aflito com pouco interesse, dando por palavras ou atos a impressão de que o caso não requer muito cuidado, para deixar em seguida o paciente entregue as suas reflexões, esse médico causou positivo dano ao doente. Então, gente, a gente tem que dar toda atenção, toda atenção. Por mais que às vezes esteja chato, sabe? Por mais que às vezes a gente não queira, se a gente quer realmente alcançar o coração das pessoas, tirar elas da situação que elas estão, a gente precisa dar atenção às pessoas. E isso era o diferencial de Cristo. Isso era o diferencial de Cristo de qualquer outro. O tratamento humano e pessoal, sabe? Quando Cristo falava com as pessoas, era como se o tempo parasse, sabe? A gente não ficava olhando para um lado para o outro inquieto para o relógio, não. A atenção é daquela pessoa e agora a gente começa a escutar com atenção cada ponto, cada ponto. Por mais que a gente veja e pense assim, rapaz, isso é tão pequeno, isso se resolve assim, 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 mas para aquela pessoa a gente tem que entender que aquilo, a mente dela está tão sobrecarregada, que aquilo tão simples que ela está passando se tornou uma tempestade, sabe? E só o fato de você dar atenção para ela, escutar e fazer o que ninguém mais está fazendo, aquilo ali já, já vai fazer com que você ganhe grande confiança. Grande confiança. Gente, a gente não está falando aqui de ser um doutor, de estudar. É certo que esse preparo é importante, a gente precisa conhecer sobre a nossa mente. Mas se você parar para escutar alguém com atenção, sabe? Se você der atenção a ela, você já fez um grande trabalho que poucos fazem. Poucos fazem. Imagina, hoje as pessoas pagam para ter atenção. Pagam. Elas chegam diante de profissionais ali, pagam grandes quantidades só para estarem falando ali, conversando com a pessoa. Agora imagina, você, de maneira totalmente abnegada, de maneira amiga, com amor, para e escuta ela. Gente, isso gera um senso de gratidão, de alegria, de alívio tão grande que não está
Quantas vezes a gente já não chegou para um amigo, desabafou e ele nos escutou ali e aquilo nos trouxe tanta alegria, gente. Então agora, imagine, a gente tem que se colocar no lugar. Então parar, escutar a pessoa, né? Escutar. E, e ter uma palavra ali, gente, sábia para falar. E essa sabedoria só vem de Deus, sabe? Então a gente, claro que não vai pegar a situação que aqui que ela nos trouxe e começar a piorar ainda mais o contexto, né? E complicar ainda mais aquela situação. Em que sentido eu falo isso? A gente agrava ainda mais a situação. Ó, realmente você tá. Esse seu caso é desesperador e você urgentemente tem que, sabe, começar a gravar. Às vezes a gente deixa a pessoa ainda mais aflita. Mas a gente também não deve tratar o caso com leviandade, com tanta leviandade, né, para a pessoa achar que a gente está sendo simplesmente está desprezando a situação dela. Mas a gente tem que agir ali com sabedoria. Então, nem sempre é seguro explicar todo o contexto ali da pessoa, do doente, né? Então, nem sempre, por exemplo, chegar para uma pessoa que está enferma ali com câncer e começar a destrinchar a gravidade do problema dela. Isso não é sábio. Mas não é sábio também mentir e tentar ficar escondendo os fatos. A gente tem que tratar as pessoas e falar com elas com clareza, explicar exatamente o que está acontecendo, mas explicar com tato, com amor, de que maneira a gente pode alcançar o coração dessa pessoa. Como Jesus agiria, né? Como Jesus agiria. Então, nunca é justificável a gente mentir ou enganar alguém, falando, olha, vai dar certo, você vai melhorar, continue fazendo isso, quando a gente sabe que não é bem assim, sabe? Se a pessoa continuar fazendo isso, ela vai. Não é bem assim. A gente precisa, às vezes, falar a verdade, isso pode doer, mas com tato, com amor e carinho, esperando a ocasião certa, o tempo certo para se falar. Então, simpatia, gente, isso é essencial. Isso é essencial. Então, dito isso, acho que a gente pode falar e conversar agora sobre o cerne da mensagem e já caminhando aqui para o final, que é qual é o nosso papel? A gente, todos nós aqui, a gente vai se deparar e se encontrar, talvez diariamente, com pessoas aflitas, sabe, desgostosas, doentes, pessoas sem esperança, pessoas que acham que a morte é a melhor solução e caminho. Ou pode ser, sabe, que nós mesmos nos encontremos, Deus nos livre, mas numa situação como essa. E o que pode ser feito? E o que pode ser feito? Gente, e agora eu queria que cada um de nós nos perguntássemos: o que a gente pode fazer por pessoas assim? O que a gente pode fazer? Eu, eu queria ler com vocês um parágrafo aqui, no tópico, ainda no capítulo 18, né, no tópico Princípios Bíblicos de Cura. É um parágrafo que começa assim, ó: a permanente paz, o verdadeiro descanso do espírito, não tem senão uma fonte. Gente, então olha aqui, tem uma fonte, não existe duas, é uma só, só existe uma. Foi desta que Cristo falou quando disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é qualquer coisa que ele dê a parte de si mesmo. Ela está em Cristo e só a podemos receber quando recebemos a Cristo. Quando recebendo a Cristo. Gente, essa é a verdadeira fonte de vida. Essa é a verdadeira paz. Sabe? Essa é a verdadeira paz. Só que aí a gente pode pensar e a gente pode escutar de alguém: eu estou buscando, eu estou tentando. Mas o quanto a gente tem tentado, o quanto a gente tem buscado, em que sentido? É, Marcos, eu queria abrir aqui um texto em Marcos.
Marcos, deixa eu ver se eu acho. Capítulo 5. Marcos capítulo 5, a gente encontra ali a partir do verso 24 a história de uma moça, né, de uma mulher, que há 12 anos ela vinha sofrendo de uma doença com hemorragia. Só um minuto que estão batendo aqui na porta. Só vou falar que eu estou aqui no... Desculpa, eu voltei aqui. Mas é, aqui fala sobre uma mulher que há 12 anos ela estava sobre uma situação de completo desespero, né? Já tinha tentado muitas coisas, mas nada tinha dado certo. Gente, agora imagine a mente dessa mulher. A mente dessa mulher. A gente acabou de falar no início que quanto o corpo tem relação com a mente. A mente de alguém que com 12 anos sofria e padecia de uma hemorragia. Como ela era rejeitada pelas pessoas, sabe? Ignorada. Como ela provavelmente era tida como uma pessoa maldita, sabe? Maldita mesmo. E agora ela tem a notícia que Jesus está passando perto dela. E olha só, o verso 24 diz assim, ó, uma grande multidão seguia, né, a Jesus, e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Então a gente está aqui com uma pessoa que tinha dinheiro, mas que gastou tudo e agora estava sem nada. Pobre, pobre, sem nada. Mas quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Gente, a gente acabou de ver que uma multidão comprimia e tocava Jesus. Mas qual foi a diferença do toque daquela mulher? Qual foi a diferença? Foi o toque da fé, sabe? E não só o toque da fé. Tinha algo mais, algo de diferente no toque daquela mulher. Foi um toque de desespero. Aquela mulher, ela estava desesperada, desesperada por cura. Ela estava desesperada por cura. Ela necessitava de cura. E sabe por que muitas vezes a gente se chega até Deus? A gente se chega até Deus. Deus, esse é o Deus que a gente conhece, é a palavra dele. A gente se chega a Deus, seja em oração, seja por meio do estudo da palavra. Mas não usufrui os benefícios que ali tem. Não recebe da paz e da cura que nos é oferecida ali. Porque nos falta desespero. A gente não está desesperado. Cristo para a gente ainda não é a nossa única fonte, sabe? Não é a nossa única fonte. A gente está tentando com outros meios, a gente está gastando os nossos recursos em outros médicos. Ele ainda não é a nossa única fonte. A gente não está indo diante dele como o nosso tudo, sabe? O nosso tudo. E isso que as pessoas precisam entender. Que as pessoas que estão passando por isso. Que elas não vão encontrar solução em qualquer outro meio. Não vão. Não vão. E podem mudar a alimentação, e podem ir para o campo, e podem fazer qualquer outra coisa. Só Cristo, só essa fonte. Eu não estou falando que o resto não é importante. Mas é só Cristo que vai poder resolver o problema dela. E muitas, sabe? Muitas, eu vejo que a própria providência de Deus leva a extremos. Leva essa pessoa a extremos para ela entender. E eu mesmo já me encontrei sob essa circunstância. Deus me levando a extremos. Nada dava certo, nada funcionava, para eu entender que só Deus pode me auxiliar. Sabe? É isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente precisa transmitir às pessoas. Cristo é a única fonte, não há outro meio, não há outra. Cristo é a única fonte. E quando a gente se coloca diante dele, a gente toca em Cristo dessa maneira, entendendo que ele é a única fonte. Quando a gente toca nele com fé,
aí sim o toque é diferente, sabe? Aí sim o toque é diferente. Então, esse é o Cristo que a gente tem que apresentar para as pessoas, sabe? O Cristo que é a única solução. O Cristo que é a solução. É com essa visão que a gente tem que ler a Bíblia. E agora eu pergunto para vocês, né? E se eu não estou desesperado para ir até Cristo? Se eu não tô desesperado para ir até Ele, o que que eu devo fazer? Tá, eu entendi. Eu tenho que ir até Cristo, eu tenho que ir a Ele desesperado, mas eu não estou desesperado. Para falar a verdade, eu nem creio muito em Cristo. Eu creio mais em outros métodos. Gente, eu tô falando algo que é realidade muitas vezes na minha vida, sabe? Essas palavras são fortes. Eu não tenho fé em Cristo. O que que eu devo fazer? Eu devo pedir a Ele, que a todos dá de bom grado. Então, se nos falta fé, eu devo pedir a Deus, que a todos dá livremente. E isso que eu tô falando para vocês não é só para mim, é só para cada um de nós, mas é para a gente falar para terceiros. Tá? Se eu não tenho vontade nenhuma de buscar Deus, tá? Se eu sei que eu tenho que buscar Ele, eu sei, todo mundo me fala isso. Eu já escutei isso de um monte de gente, mas eu não tenho vontade. Muita gente vai chegar pra gente assim, tá? E o que a gente tem que falar para essas pessoas? Peça a Deus que te dê vontade. Ore a Ele, seja sincera, rasgue o coração e fale: Senhor, eu não tenho vontade nenhuma. Gente, não é errado falar isso a Deus. Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui diante de Ti. Eu não tenho. Mas eu escutei, alguém me disse, eu li, eu escutei que Tu és Salvador, que Tu pode salvar, que Tu pode me ajudar. Me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Me dá gosto por Ti. Me dá desespero. Me dá desespero por Te buscar. Me ajuda a entender o quão pequeno eu sou. Me ajuda a entender o meu nada. Me ajuda a entender que só em Ti eu posso buscar refúgio. E Deus, acredita, gente. Deus nunca, nunca vai deixar de responder essa oração. E aí Ele vai te levar a circunstâncias onde você possa entender o seu nada. Ele vai te levar a circunstâncias onde ninguém vai poder te ajudar. Ninguém, senão Ele. Para exercer a fé, sabe? Para exercer a fé. E aí, gente, quando a gente vai até Cristo com esse sentimento, quando a gente toca. E, gente, uma coisa: Cristo, ele sabia. Aquela mulher, ela era imperceptível para toda a multidão, mas Cristo sabia que ela estava ali. E o espírito de profecia, Ellen White fala, que Cristo começou a ir mais perto, né? Ir para mais perto dela. E tão perto o suficiente que ela pudesse esticar o braço com toda a elasticidade dela e tocar no manto dele. Gente, se a gente ora a Deus, se a gente busca Ele, Ele vai estar perto da gente. Perto, sabe quanto? Mais perto que um braço, sabe? Ele vai estar tão perto a distância de uma oração. Distância de uma oração. E quando eu falo oração, estou falando de um pensamento. Há um pensamento em comunicação com o céu. Cristo vai estar a essa distância. E a gente vai esticar os braços e Ele vai estar ali. Ele vai estar ali. Eu queria tangenciar um pouco o assunto, mas não mudando completamente. Mas eu queria mencionar outros pontos que uma pessoa que necessita de cura mental precisa entender. A primeira, ela precisa entender uma coisa, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, perdão, os nossos pensamentos refletem nas nossas palavras. A gente fala do que pensa, mas que o contrário também é verdade. As nossas palavras, elas refletem nos nossos pensamentos e constituem quem a gente é. Então a gente fala daquilo que a gente está cheio, e aquilo que a gente fala nos preenche, nos enche mais ainda. E realmente, e geralmente, uma pessoa desgostosa, ela exala isso o tempo todo por meio das palavras. Então, o tempo todo ela reafirma o que os pensamentos dela dizem.
Então, se ela tá mal, ela fala o tempo todo disso com as pessoas. Ela remoe isso o tempo todo, ela fala sozinha, sabe? Ela fica falando sozinha, mas falando das incapacidades, das lutas, dos desafios, sabe? Das angústias, dos abandonos, dos traumas, sabe? Gente, isso é um loop infinito de desgraça. Porque eu penso no que é ruim, eu falo do que é ruim, e eu falo do que é, quando eu falo do que é ruim, eu penso mais ainda no que é ruim. Então, gente, a gente precisa, a oração volta de novo, pedir a Deus o controle sobre as nossas palavras. Se a gente quer obter vitória e cura mental, a gente precisa falar daquilo que é bom. Falar daquilo que é bom. Falar daquilo que é aprazível, sabe? Então pensem numa pessoa que está passando por um campo cheio de rosas, cheio de flores. Tem tantas coisas boas na vida para falar. É certo que o momento que a gente está vivendo pode ser angustioso, pode ser ruim, pode ser péssimo. Mas será que não existe motivos para agradecer? Rosas? Mas por que se deter nos espinhos, né? Por que se deter nos espinhos? Então, olhar fixamente nas coisas boas. Focar nas coisas boas, nas rosas, e não nos espinhos que ela tem, sabe? Focar no bom perfume e não nos espinhos que isso traz. É certo que Cristo nos oferece uma cruz a carregar, mas a cruz se torna leve quando a gente está com Cristo. Não foi isso que ele diz? O fardo se torna leve. O fardo não sumiu. O fardo está ali, mas ele se torna leve com Cristo. Não é, sabe? Não é que os problemas vão desaparecer. Não é que tudo vai se resolver do dia para a noite quando a gente vai até Cristo. Não é que a gente não vai encontrar dificuldades. Talvez elas até se intensifiquem, sabe? Mas é que Cristo está do nosso lado, o Todo-Poderoso, sabe? O Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele está do nosso lado e ele tudo pode operar por nós. Eu queria finalizar, perdão, o tempo já está falando outra coisa. A chave, sabe, para a cura mental está no autoesquecimento. Se autoesqueça, sabe? Se perca em Cristo Jesus. Pare de pensar em si. Pare de pensar em si, no que você passou, no que você é, no que você já tentou, no que sabe, tudo que envolve você. Esqueça. Olhe para Cristo, para a formosura e perfeição do caráter de Cristo. Cristo em sua abnegação, né? Cristo em seu amor, Cristo em sua pureza e santidade. A gente contemple a Cristo. E quanto mais a gente contemplar, pensar nele, meditar nele, esquecer de si e olhar para os outros, para as enfermidades dos outros, para os problemas dos outros, como a gente pode ajudar os outros, como a gente pode auxiliar os outros, sabe? A gente, a gente vai encontrar cura no esquecimento de si mesmo. Isso daqui que eu tô falando para vocês, sabe? E o que tá escrito, eu não tô falando nada da minha cabeça. É loucura pro mundo, é loucura. Se você falar para qualquer pessoa isso, se auto-esqueça. Mas, gente, essa é a verdadeira cura. Se perder em Cristo Jesus, se perder no amor ao próximo. Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente orar, compartilhar, quem sabe, alguma experiência. Eu acredito que Tassi, né? Boa noite, Tassi. Obrigado pela Boa noite. você compartilhou. E eu acredito que aquela orientação divina em Filipenses, acho que 4:8, que fala tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é justo. Eu imaginava que a gente não tinha como, até pouco tempo atrás, na verdade, a gente não tinha como controlar os pensamentos, mas na verdade a Bíblia deixa bem claro que há sim, quando a mente é alimentada dessa forma. Então, quando a gente vai até a fonte do amor, que é a Bíblia, né? Que é Deus, né? Deus alimenta a gente. E aí o padrão mental vai mudando. Inclusive, a gente vai deixando
de pensar em nós, e isso vai tirando o foco dos nossos problemas, vai ajudando. Eu sei que isso às vezes parece ser muito teórico, e às vezes a gente até se esquece, a gente sabendo disso daqui. Então, é pedir a Deus para que ajude a gente na oração, vocês peçam para que possa ajudar a gente a se lembrar desses recursos e a gente começar a colocar em prática eles, né? É. E coisas práticas para fazer é cantar, sabe? Cantar, louvar a Deus. Então tá tudo ruim, tá tudo, mas louvar a Deus, sabe? Não só pelo que ele fez, mas pelo que pela fé ele vai fazer. Outra coisa é memorar versos bíblicos. Ou aí então você pode juntar uma coisa com a outra, verso bíblico e música. Aí você tem algo chamado versos para cantar. Então você pode cantar versos, sabe? Você pode cantar a Bíblia. Os salmos são cânticos. Então isso é uma salvaguarda tremenda, sabe? Para nossa mente. Decorar promessas bíblicas. Tudo posso naquele que me fortalece, né? São promessas bíblicas. Vai, não peques mais. Isso é uma promessa bíblica, sabe? Filho, perdoados estão os teus pecados. Vai, não peques mais. Isso é uma promessa. Decorar as promessas que Deus nos dá. Tem até várias promessas que o próprio capítulo dá, né? É, você falou tudo. O que mais importa é ter Cristo, né? Isso muda tudo. E, bom, você falou de falarmos da nossa própria experiência, eu não poderia deixar de falar da minha experiência, que ultimamente tenho vivido. Eu andei muito angustiada por muitas coisas. E sabe quando fica visível? E a gente que vive assim no ministério, né, no meio de muita gente, às vezes fica visível, porque você não está bem. Mas eu fui orando a Deus, orando, entendendo algumas coisas, e especialmente quando eu comecei a estudar nesse ponto, sobre a vida de Cristo, mudou completamente, completamente. Então, graças a Deus, hoje eu tenho paz. Apesar de muitas vezes vir angústias ao coração. Mas ainda assim a paz continua, sabe? É uma coisa incrível. Então, é isso. É isso. Entendendo que, como você disse, cada um tem seu processo, né? Às vezes o que para mim parece uma coisa tão simples, para o outro não. É muito difícil. Mas é possível vencer em Cristo. Isso é um exercício da mente, né? Vir pensamentos ruins, clamar a Deus, orar. E se preparar antes da guerra, né? Antes dos pensamentos ruins virem, a gente tem que se preparar, porque eles vão vir. E a gente tem que levar eles cativos. Isso vai sendo um exercício. É igual um treino para qualquer tipo de músculo. Ele vai se exercitando, ele vai se exercitando e vai se fortalecendo, né? Cláudio, então a gente finaliza com uma oração? Posso? A gente ora agora? Pode sim, pode orar. Então, vamos orar para finalizar. Oremos. Senhor, nós estamos agora diante de Ti, Pai. Tu conheces o nosso coração mais do que ninguém. Nós não precisamos vir com hipocrisias e formalismos diante de Ti. Meu Senhor, Tu sabe quantas vezes nossa fé já vacilou. Quantas vezes demos ouvido e abrigo para pensamentos perversos, Pai. Tu sabe quantas vezes os problemas se avolumaram tanto em nossas vidas que nos desesperamos, Pai. E corremos de um lado para o outro como se não houvesse profeta em Israel. Tu sabe, Senhor, quantas vezes já não padecemos de desesperança, Pai, de desgosto, de depressão e ansiedade, como se não houvesse um Deus nos céus, todo-poderoso e que ama os seus filhos. Meu Senhor, mas nós agora viemos diante de Ti, reconhecendo que Tu és esse Deus que tudo opera, Senhor. Esse Deus que nos ama,
esse Deus que me ama de maneira pessoal e individual. E nós estamos aqui para te pedir, Senhor, que tu seja a nossa fortaleza, que tu seja o nosso auxílio bem presente, que tu seja a nossa esperança, Pai. Porque está escrito, e eu leio aqui em Salmos 34, 22, que nenhum dos que confiam em ti serão condenados. Que em ti afirme segurança, Pai, afirme confiança e refúgio para os seus filhos. Que pode até mesmo uma mãe se esquecer de seu filho, mas ainda que ela se esqueça, tu não se esquecerá de nós. Que nós estamos gravados e escritos nas palmas das tuas mãos, Pai, por toda a eternidade. E, Senhor, nos apegando nesse teu amor, nós te pedimos, Pai, nos ajude a depender inteiramente de ti. Nos ajude a ter o Senhor como a nossa única fonte de vida, de segurança. Nos ajude, Senhor, a não buscar em outras fontes, mas ir até o Senhor desesperadamente, Pai, em busca de cura, em busca de salvação. E que ao chegar outros diante de nós, Pai, que possamos levar eles até o Senhor, apresentar o Senhor como a fonte, o caminho de vida e salvação. Pai, toma todos os nossos anseios. Nós queremos ao pé da cruz despejar, rasgar o nosso coração, nos derramar diante de ti. E tu sabe o que cada um aqui tem, Senhor. Nos lava, nos transforma, nos limpa, nós te pedimos. Fortalece a nossa fé que ainda é pouca, Pai. Muitas vezes tocamos em ti, lemos a tua palavra, mas nada acontece, nada muda. Dá-nos desespero por ti, Senhor. Dá-nos fé para que possamos te tocar com fervor, para que possamos ser realmente curados por ti. Não te pedimos só por nós, Pai, mas por todos que padecem. E cura-nos e usa-nos para ser ferramenta de cura para outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.